Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz. Estamos aqui, neste momento, reunidos para a gente ter o nosso tempo de oração, de reflexão na palavra do Senhor. E a nossa oração é que seja, de fato, um tempo precioso para a gente colocar a nossa vida, o nosso coração diante do nosso Deus. Que a gente possa derramar a nossa vida, o nosso coração diante do único que pode ouvir as nossas orações, o único que pode, de fato, né, atender as nossas orações e assim que a sua vontade seja feita também na minha vida e na sua vida. Eu convido você, neste momento, a fechar os seus olhos. Vamos ao Senhor em oração neste momento. Senhor, nós te damos graças, louvamos o teu nome, porque tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Queremos, Deus, te agradecer que estamos aqui reunidos neste momento para te invocar, para trazer a tua presença, tudo aquilo que está no nosso coração, e também para juntos olharmos para a tua palavra e ouvirmos a boa nova de salvação para todo mundo. Queremos, Deus, te glorificar neste momento. A gente ora pedindo que o Senhor venha até nós, que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos dê luz, que o Senhor seja o nosso mestre, o nosso consolo, que o Senhor seja, Deus, a resposta para as nossas orações neste momento. Possamos colocar a nossa vida, o nosso coração, as nossas necessidades, os nossos dilemas diante de Ti, com a certeza que Tu és o nosso auxílio, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, aquele, ó Deus, que faz tudo conforme a Tua vontade. Nós te pedimos, Deus, que a Tua misericórdia, que a Tua bondade nos alcance neste momento, sob o Teu Evangelho, a Tua palavra, a gente possa encontrar para o nosso coração o consolo, o fortalecimento, o ânimo, para que a gente se mantenha cada vez mais diante de Ti. Fica sobre nós, ó Deus, que a gente possa orar com esperança e com certeza que o Senhor ouve as nossas orações. Em Teu nome, Jesus, nós oramos. Amém e amém. Amém. Queridos irmãos, irmãs, vamos então dar continuidade, né, à nossa conexão de oração. Hoje, dia 30 de março, né, estamos chegando aí no finalzinho do mês de março, e a palavra de Deus que nos chama para esse momento de oração diz assim: rende graças ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois ele satisfaz o sedento e sacia o faminto. A palavra de Deus também diz: tu és o meu auxílio e meu libertador. Ó meu Deus, não te demores. E a palavra do Senhor também afirma: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e a minha torre de proteção. Amém e amém. Que essa seja também, irmãos e irmãs, a nossa convicção de que Deus é de fato o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso rochedo, em que nós temos salvação, em que nós podemos de fato esperar. Vamos então, como a gente tem feito, vamos dar sequência, né, à nossa reflexão, tendo como tema a cultura do reino, e hoje a gente vai falar sobre a segunda bem-aventurança. Então, né, nós estamos aí meditando sobre isso, eu coloquei para vocês mais ou menos o nosso roteiro, né, das nossas reflexões sobre, né, sobre o Sermão do Monte, né, esse sermão tão conhecido, né, de Jesus, que abrange aí Mateus capítulo 5 e também o versículo 7. E hoje a gente vai falar então sobre a segunda bem-aventurança, mas antes de entrarmos nisso, eu queria compartilhar com vocês que quando a gente pensa, né, sobre esse sermão tão famoso de Jesus, tão conhecido, e como o pastor John Stott diz também, tão pouco compreendido, né, muito conhecido, mas muitas vezes pouco compreendido, a gente precisa levar em consideração algumas coisas. E eu coloquei para vocês que a primeira é que a primeira aplicação, né, do Sermão do Monte é que a vida diferente do qual Jesus fala deve ter uma origem sobrenatural. Aqui Jesus não está falando sobre uma ética meramente humana, de esforço humano, mas não. Jesus está falando sobre algo que tem uma origem sobrenatural, ou seja, que começa com Deus, e Deus, então,
através do seu Espírito, através da sua obra em nós, gere então em nós essa mudança radical em nosso coração. Uma segunda aplicação de quando a gente pensa no Sermão do Monte é que Jesus fala sobre uma transformação que afeta as próprias raízes de nossas vidas. O Sermão do Monte ele vai fundo naquilo que nós somos e naquilo que Deus quer, então, por meio da sua graça, que nós sejamos. Então, quando nós pensamos no Sermão do Monte, ele gera uma transformação que afeta profundamente o nosso coração. A gente vai perceber no caminhar do Sermão do Monte que Jesus não está falando da superficialidade, da aparência, mas Jesus está falando realmente de transformar aquilo que é mais profundo dentro de nós. Uma terceira aplicação é que a transformação que Jesus cria em nós é uma transformação de arrependimento que dura por toda a vida. Se a gente olhar para o Sermão do Monte, se a gente olhar para o próprio ministério de Jesus e para os encontros que pessoas tiveram com Jesus, a gente vai perceber que isso é muito verdadeiro, que isso é muito presente. A transformação que Cristo cria em nós, a partir do seu Espírito, a partir da sua vida em nós, é de fato um arrependimento que vai durar a vida toda. Nós todos estamos nesse processo de transformação, de santificação, de mudança, para que cada vez mais Cristo em nós nos leve a refletir a sua imagem, para que assim a gente possa realmente viver uma vida transformada. E a quarta aplicação que a gente percebe aí, no Sermão do Monte, é que a transformação da vida cristã somente acontece quando nos curvamos à autoridade do Senhor Jesus Cristo. É interessante que quando a gente pensa no Sermão do Monte, é exatamente isso que Jesus está fazendo aí. Ele está se colocando como alguém maior que Moisés, como o intérprete da lei, como o cumprimento da lei, como ele mesmo disse, que ele não veio para revogar a lei, mas sim veio para cumprir. Então, quando nós pensamos em todas essas coisas, nós somos lembrados que só é possível a gente viver os valores do reino, as virtudes, o caráter aqui presente, à medida que a gente se submete ao senhorio de Jesus Cristo. E somente à medida que a gente se submete ao senhorio de Jesus Cristo, a sua realeza, o seu domínio, que nós podemos, então, de fato, viver esse caráter presente aí no Sermão do Monte. Então, sobre a segunda bem-aventurança que a gente vai tratar hoje, eu coloquei para vocês o texto, coloquei em 3 versões, e o texto diz assim, ouça com fé, a Nova Almeida Atualizada diz assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A mensagem, que é uma paráfrase da Bíblia, escrita por Eugene Peterson, diz assim, abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é o amor supremo. E na nova tradução, na linguagem de hoje, a gente lê, felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, a gente está aqui, diante da Tua palavra, e nós queremos, Deus, que através dela sejamos transformados, sejamos encorajados, sejamos consolados, porque como nós acabamos de ler, abençoados, boas novas de grande alegria, são, ó Deus, para aqueles que de fato choram diante de Ti, que choram ao perceber a realidade em que a gente encontra, mas porque choram também com a esperança que temos em Cristo Jesus, que a gente possa, Deus, chorar mais, para que assim a gente possa ser consolado por Ti. Em Teu nome nós oramos. Amém e amém. Quando a gente pensa sobre esse tema, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, ou abençoados são vocês que sofrem, por terem perdido tudo aquilo que mais amavam, porque só assim serão abraçados pelo amor supremo, ou ainda felizes as pessoas que choram, a NTLH especifica, pois Deus as consolará. Então a gente pensa sobre essa ideia, de choro, E sobre isso, sobre essa bem-aventurança, o Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Discipulado, ele diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A cada nova declaração de bem-aventurança, aumenta o abismo entre os discípulos e o povo.
A separação do grupo de discípulos se torna mais visível. Os que choram são os que estão dispostos a viver na renúncia daquilo que o mundo considera felicidade e paz. São os que não dançam segundo a música do mundo, que não conseguem se acomodar a ele. Choram pelo mundo, por sua culpa, seu destino e sua felicidade. Enquanto o mundo festeja, ficam à parte. Enquanto o mundo conclama, aproveitem a vida, estão se lamentando. Sabem que o navio em que se celebra a vida está afundando. O mundo sonha com o progresso, o poder, o futuro, mas os discípulos sabem do fim, do juízo final e da vinda do reino dos céus, para a qual o mundo não está minimamente preparado. Por isso, os discípulos são estrangeiros no mundo, hóspedes indesejáveis, perturbadores da paz, logo são rejeitados. Portanto, a comunidade de estrangeiros no mundo também consola-se na cruz, consola-se por ter sido lançada ao lugar onde o Consolador de Israel a aguarda. Assim, ela encontra seu verdadeiro lar junto ao Senhor, crucificado nesse tempo e na eternidade. Quando a gente reflete sobre o que o Riffer está escrevendo aqui no seu livro Discipulado, ele vai realmente trazer essa ideia de que o choro aqui presente nesses bem-aventurados, os que choram, porque serão consolados, são aqueles que de fato têm os seus olhos bem abertos para a realidade daquilo que está acontecendo. É quando a gente pensa, por exemplo, na narrativa bíblica, houve várias situações aonde os profetas clamavam ao povo de Deus ou a outros povos para que cessassem a sua maldade, para que se arrependessem. Mas ainda assim, o povo teimoso, obstinado em seu pecado, rejeitou ouvir a voz de Deus e assim sofreram o juízo que veio sobre eles, seja na Torre de Babel, seja na Arca de Noé, seja em tantos momentos na narrativa bíblica, onde a gente vê exatamente isso, né? O ser humano, homens e mulheres, negando a enxergar a realidade. O que, né, Dietrich Bonhoeffer traz aqui é que aqueles que são bem-aventurados, aqueles que são abençoados, são aqueles que sabem, né, que o mundo não está, como ele coloca, minimamente preparado para a vinda do juízo final. Então, o choro aqui presente não é um choro por qualquer coisa, não é um choramingo, né, não é ficar chorando por nada, mas aqui presente na bem-aventurança é o choro da gente realmente perceber a realidade que nós estamos encarando, vivendo e a realidade que nos aguarda. Como igreja, a gente continua, né? Paulo diz, olha, implorem aos homens que se reconciliem com Deus. Nos foi dado o ministério da reconciliação. Nós somos embaixadores que proclamamos a realidade de que em Jesus há salvação, mas que fora de Jesus não há salvação. Então, quando a gente pensa sobre essa bem-aventurança, é nessa esfera, né, que Jesus está falando, muito ligado com aquilo que a gente viu na semana passada. Mas quando a gente pensa, então, sobre, né, chorar, felizes são os que choram, é feliz quem chora, né, felizes são os infelizes, né, quando a gente reflete sobre isso, a sociedade que a gente vive, né, cada vez mais as pessoas são levadas a não colocar para fora aquilo que sentem. Por exemplo, a gente já ouviu frases como uma sociedade que engole o choro, né, quem não chora não mama, homem não chora, deixa disso, seja forte. Na cultura que a gente vive, que a gente pode até dizer, como alguém já colocou, que a gente vive uma ditadura da felicidade, da alegria, onde você sempre tem que mostrar que está bem, e se você mostra que não está bem, você não, né, está preparado para viver nessa sociedade, para viver neste mundo. Então, quando a gente olha para isso, né, essa bem-aventurança, a felicidade, segundo Jesus, vai na contramão daquilo que a gente vê na cultura. Eu coloquei ali para vocês as perdas, todas as perdas que a gente sofre, que resultam, né, em último do pecado, devem nos levar ao choro e a um anseio pelo perdão e cura divinos. Todas as perdas que a gente perde, que a gente tem, que a gente passa, né, seja a morte, seja, né, um fracasso, seja uma doença, seja o que for, todas elas, em última instância, são consequências da nossa separação de Deus, e essas coisas, então, devem, de fato, nos levar a chorar diante de Deus e ansiar, né, por seu perdão e também, né, pela nova vida, a cura que Deus promete a todos nós. Então, em uma sociedade, e muitas vezes, né,
a gente é levado a não chorar, a reprimir, né, os nossos sentimentos, a gente é levado por essa bem-aventurança a não reprimir, mas a em Cristo, né, ter o poder de redimir os nossos sentimentos, as nossas emoções e assim entender que o nosso choro, na verdade, não é desperdiçado diante de Deus. Então, é feliz quem chora, né? Felizes, né, são, na verdade, os infelizes, aqueles que de fato sabem, né, aqueles que realmente, né, gemem diante de Deus, que clamam diante de Deus, pedindo que Deus se levante, que Deus tenha misericórdia, que Deus haja com graça, com perdão e com cura sobre o nosso mundo. Então, quando a gente olha para essa bem-aventurança, a primeira coisa que a gente pode refletir aí a partir dela é que esse choro é um choro que salva, né? O texto diz: bem-aventurados os que choram, abençoados são vocês que sofrem, felizes as pessoas que choram. Por que que esse choro salva? Porque nós choramos pelo quê? Nós choramos por saber da nossa condição. Nós choramos em olhar para o mundo e saber que alguma coisa está faltando. Esse era, por exemplo, o sentimento do povo de Israel durante o exílio. Eles choravam. Por exemplo, Salmo 139, quando, né, os babilônicos pediam: olha, cantem para nós cânticos, né, de alegria. E os israelitas respondem: como que nós cantaremos se estamos tão longe de casa? Então, o choro aqui presente, bem-aventurados, abençoados, né, boas novas maravilhosas, são para aqueles que realmente percebem a sua condição e a condição do nosso mundo, né, que enxergam, né, a realidade do mundo, que não ficam, né, anestesiados ou que criam fugas ou que criam mecanismos para fugir da realidade. Aqueles que choram são aqueles que de fato olham para a realidade e percebem que alguma coisa está faltando. São aqueles que olham para a realidade e percebem que de fato a nossa condição ainda não é a condição que Deus prometeu de renovar todas as coisas. E quando a gente pensa, né, no choro, quando a gente olha para Jesus, em algumas vezes, né, que os evangelhos contam que Jesus ele chora. Em uma nós vemos Jesus chorando pela incredulidade do povo, pela rejeição do povo, pela desobediência do povo, né? Jesus diz: olha quantas vezes, né, Deus quis, né, como uma galinha, né, coloca os seus pintinhos debaixo das suas asas, e assim, da mesma forma, Deus quis fazer com o seu povo, mas o seu povo rebelde, obstinado, desobediente, idólatra, teimoso, né, de dura cerviz, como diz o texto, rejeitou o Senhor, abandonou o Senhor. Quantas vezes, né, Deus chamou o seu povo e usou todas as formas possíveis para realmente levar Israel a perceber o seu amor, mas Israel era obstinado, era teimoso em sua desobediência. Nós vemos Jesus chorando, olhando para Jerusalém, né, e lamentando, e chorando, e gemendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Quando nós vemos Jesus chorando também, Jesus chora diante da morte, né, num episódio muito importante, né, na morte de Lázaro, Jesus vai lá e ele chora, e o texto diz: olha, as pessoas ao olhar Jesus chorando, perceberam o quanto Jesus amava Lázaro e aquela família enlutada. O choro de Jesus diante da morte não era um choro meramente sentimental, emocional, mas era um choro profundo de saber que a morte de fato era uma intrusa. Por duas vezes, naquela narrativa, diz que o Espírito de Jesus se agitou profundamente. A raiz daquela agitação era, de fato, Jesus cerrando os punhos diante da morte, que não deveria fazer parte da nossa vida. Por isso que é tão difícil para nós a morte, por isso que para nós é tão ruim a morte, porque, de fato, nós não fomos criados para a morte, para a vida. A morte, conforme o texto bíblico diz, é o pagamento pelo pecado, o salário do pecado, consequência do pecado é a morte. Então, chorar por causa do pecado, o choro aqui presente, é um choro que realmente, né, nos leva a considerar todas essas coisas, a incredulidade, a morte, o mal, o pecado, né, como a raiz, e a raiz de todas essas coisas, desses frutos, dessas consequências, é a nossa separação de Deus. E lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, o apóstolo Paulo escreve assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte.
Veja o que Paulo diz aqui, que há uma tristeza segundo Deus que leva à salvação. Essa tristeza, né, é a tristeza do arrependimento, é a tristeza do reconhecimento do nosso pecado, da nossa condição, da nossa falência, né, como pessoas diante de Deus. E essa tristeza, segundo Deus, é uma tristeza que realmente leva à salvação, é um choro que salva. E Paulo vai dizer, a tristeza segundo o mundo não gera isso. Pelo contrário, ela fica no remorso, ela fica no medo das circunstâncias, ela chora por todas outras coisas secundárias. Mas o que Paulo diz aqui é que essa tristeza, segundo Deus, é a tristeza de que aqueles que choram ao perceber, ao saber da sua condição, e assim sabem que precisam de um Salvador. Chorar é ter os olhos abertos e lavados para a realidade. Lá em Isaías, capítulo 61, versículos 2 e 3, é exatamente isso que nós vemos, a realidade de que Deus restauraria o seu povo, de que Deus, né, traria de novo o seu povo à vida, enquanto lá eles choram, enquanto lá eles clamam ao Senhor, eles sabiam que Deus, de fato, estava através do sofrimento, através daquele choro, limpando seus olhos, abrindo seus olhos para a realidade mais profunda, que havia, de fato, redenção e esperança para o povo de Deus. Mas uma segunda coisa que a gente percebe aí nesse texto é que esse choro nos leva para perto de Cristo. Diz o texto, porque serão consolados, poderão ser abraçados por aquele que é o amor supremo, pois Deus os consolará. Há promessa de consolo. Lá em Isaías 40, o texto começa dizendo: consolem, consolem o meu povo, digam a Jerusalém que o tempo de sofrimento já acabou. E nós sabemos que esse texto estava falando definitivamente do consolo que viria através de Jesus Cristo. Consolação, né, seria uma das missões do Messias. Ele seria o consolador que curaria os quebrantados de coração. Por isso os homens, piedosos como Simeão, esperavam ansiosos a consolação de Israel. Deus nos consolará. Essa era a esperança do povo de Israel, essa era a esperança do povo durante o ministério de Jesus, porque eles sabiam, o próprio Simeão, que a gente sabe desse episódio, né, lá no 8º dia, quando Jesus é levado ao templo, né, para ser apresentado diante de Deus, Simeão diz: olha, Senhor, pode agora me despedir em paz, eu posso agora morrer tranquilo, porque os meus olhos completaram a salvação, porque os meus olhos aqui estão vendo a consolação de Israel. Essa era a promessa de Deus, que haveria consolo. E esse choro, para aqueles que choram diante da morte, do sofrimento, do caos que enxergam no mundo, os levam a Jesus Cristo, o grande Redentor, o grande Consolador, o grande Salvador, que veio de fato para nos redimir. Imagine, naquele tempo, o povo sofrendo com tantas coisas, com coisas terríveis acontecendo. E naquele tempo, então, Deus levantou homens, os seus profetas, para lembrar o seu povo: haverá consolo para vocês. E quando nós olhamos para Jesus, é exatamente isso que nós enxergamos no Senhor Jesus. Em Jesus há consolo, em Jesus há redenção, em Jesus há esperança. E assim como Deus foi fiel, levou o seu povo de volta para Jerusalém, e no coração deles essa esperança estava firme durante aquele período de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. A missão do Messias seria trazer consolo. E quando nós olhamos para o ministério de Jesus, é exatamente isso que nós vemos. Deus consolando a sua criação manchada pelo pecado, Deus trazendo consolo, trazendo alegria, trazendo esperança para aqueles que de fato estavam vivendo debaixo de tantas opressões por conta do pecado. E quando a gente pensa, então, que bem-aventurados, abençoados são os que choram, porque Deus os consolará, não tem como a gente não lembrar de que esse é um dos papéis principais do Espírito Santo de Deus. Jesus diz lá no Evangelho de João, capítulo 14, que ele iria para o Pai, mas que ele enviaria o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde conhecer. E o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, levaria os seus discípulos a toda a verdade. Qual verdade? A verdade de que há consolo, esperança e salvação em Jesus. É esse choro que realmente faz a gente perceber a nossa condição, que faz a gente perceber o estado do nosso mundo, que nos leva, de fato,
a nos colocarmos diante do único que pode nos consolar. O consolo que Jesus está falando aqui não são das coisas paliativas e secundárias que podem até nos consolar por um momento, não são as fugas, né? Não são os mecanismos que a gente tenta de alguma forma criar, né, para trazer paz ao nosso coração, não. O consolo que Jesus se refere aqui é a própria pessoa dele, é ele próprio, sendo consolo para mim e para você, sendo a certeza que, de fato, aqueles que choram são felizes, que felizes são os infelizes, porque esses serão abraçados pelo amor supremo, porque esses serão consolados pelo próprio Deus. Bem-aventurados, abençoados são os que choram por causa do pecado, por causa do mundo, por causa da esperança que ainda temos, porque esses sim serão consolados pelo próprio Deus. O Espírito Santo, Deus Consolador, é aquele que caminha conosco, é aquele que de fato faz com que a gente possa viver a cada dia, mesmo quando todas as coisas estão desmanchando, mesmo quando tudo aquilo que a gente esperava que poderia acontecer não acontece. Ainda assim, há consolo certo, seguro em Deus, o nosso Senhor. E sobre isso, o pastor John Stott ele diz o seguinte, eu termino com essa citação do pastor John Stott. Quase que se poderia traduzir essa segunda bem-aventurança por felizes os infelizes, a fim de chamar a atenção para o surpreendente paradoxo que o contém. Que espécie de tristeza é essa que pode produzir a alegria da bênção de Cristo naqueles que a sentem? Este é o segundo estágio da bênção espiritual. Uma coisa é ser espiritualmente pobre e reconhecê-lo. Outra é entristecer-se e chorar por causa disso. Ou, numa linguagem mais teológica, confissão é uma coisa, contrição é outra. Precisamos, então, notar que a vida cristã, de acordo com Jesus, não é só alegria e risos. Na versão de Lucas, Jesus acrescentou a essa bem-aventurança uma solene advertência. Ai de vocês, os que agora rides. A verdade é que existem lágrimas cristãs e são poucos os que as vertem. Tais pessoas que choram, que lamentam a sua própria maldade, serão consoladas pelo único consolo que pode aliviar o seu desespero. Isto é, o perdão da graça de Deus. O que o pastor John Stott escreve aqui ao se referir a essa bem-aventurança é a realidade que nós vemos em Cristo Jesus. Felizes são os infelizes, felizes são aqueles que choram, felizes são aqueles que choram, porque esses sim serão consolados pelo perdão e pela graça de Deus que há em Cristo Jesus. A nossa oração, o nosso desejo é que a gente venha realmente a chorar mais diante de Deus, a lamentar mais diante de Deus, a abrir o nosso coração diante dele, não reprimir as nossas emoções, mas colocar para fora, lançar sobre ele tudo aquilo que está no nosso coração, para que assim, de fato, a gente experimente a sua graça e sejamos redimidos pelo poder do consolo que há em Cristo Jesus. Amém? Eu convido você, neste momento, a fazer comigo essa oração. Vamos todos juntos? Vela, ó Senhor amado, pelos que trabalham, ou vigiam, ou choram essa noite. Ordena que os teus anjos guardem os que dormem. Cuida dos enfermos. Cristo Senhor, dá repouso aos cansados. Abençoa os que estão perto da morte. Consola os que sofrem. Compadece-te dos aflitos. Defende os alegres. Tudo isso te suplicamos somente por teu grande amor. Amém e amém. Amém. Neste momento, queridos irmãos e irmãs, enquanto nós vamos ouvir essa canção, eu convido você a colocar a sua vida, o seu coração diante do Senhor, enquanto nós ouvimos essa canção, que a gente aproveite esse tempo para colocar a nossa vida, o nosso coração diante do Senhor, e que assim a gente possa, só em Jesus, de fato, esperar, porque Ele é o nosso consolo certo e seguro que nós temos. Vamos orar diante do Senhor.
Jesus, minha fé está. Ele é minha força, a luz, canção, meu alicerce, pedra angular, firme em meio ao temporal. Que grande amor, profunda paz, o meu temor faz cessar. Consolador, meu tudo és, em teu amor descansarei. Só em Jesus que se encarnou, o grande Deus em um bebê, presente de justiça e amor, foi desprezado pelos seus. Naquela cruz Jesus morreu e satisfez o Santo Deus. Os meus pecados suportou, por sua morte vivo estou. Seu corpo ali no chão ficou, a luz do mundo se apagou. Glorioso dia então rompeu, vivo ele está, ressuscitou. Vitorioso Rei Senhor, do meu pecado me livrou. Pois ele é meu e dele eu sou. Cristo, seu sangue me comprou. Não temo a morte, salvo fui. Este é o poder de Cristo em mim, do início ao fim da minha vida. Ele comanda o meu destino, nenhum poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Em seu poder firme estarei, até voltar ou me chamar. Em seu poder firme estarei. Que grande amor, profunda paz, o meu temor faz. Amém. Vamos orar ao Senhor? Senhor, misericordioso, compassivo, Deus Consolador. Neste momento nós abrimos o nosso coração diante de Ti e pedimos a Deus, tenha misericórdia de nós. Sem o Senhor nós nada podemos fazer, sem o Senhor nós nada somos, nem orar, ó Deus, nós sabemos direito, por isso que o Teu Espírito, o Espírito Consolador, aquele que está junto de nós, nos auxilie, para que a gente possa, Deus, colocar nossa vida, nosso coração, nossa família, tudo aquilo, ó Deus, que temos vivido, tudo aquilo que nem temos ideia que possa estar acontecendo. Que o Senhor traga sobre nós, Deus, a Tua vida, que o Senhor traga sobre nós o Teu consolo. Tem misericórdia de nós, ó Deus, a gente precisa muito do Senhor. Por isso a gente ora, clamando, Deus, em favor daqueles que estão enfermos, daqueles, ó Deus, que estão precisando do Teu amparo, da Tua intervenção. Tem misericórdia. Também sobre aqueles, ó Deus, que precisam de libertação, aqueles que estão dominados por algum vício, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa realmente destruir todas as correntes, que o Senhor possa realmente tirar todos os impedimentos, para que essa pessoa possa, Deus, se voltar para Ti
e conhecer tão somente no Senhor a salvação. Transforma a nossa vida, o nosso coração, transforma, Deus, as nossas casas, as nossas famílias, para que assim, ó Deus, a gente chore mais diante de Ti, para que as nossas lágrimas sejam usadas por Ti, para trazer sobre nós, Deus, dependência, confiança da Tua graça, para que a gente possa cada vez mais depositar toda a nossa esperança, toda a nossa confiança tão somente em Ti. Fica sobre nós, abençoa as nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu convido você a orar junto comigo essa oração que diz assim: vamos todos a uma só voz? Bendito Pai, cujo Filho Jesus Cristo desceu do céu para ser o verdadeiro pão que vivifica o mundo. Concede-nos sempre esse pão para que ele viva em nós e nós nele, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém e amém. Eu convido você a fechar os seus olhos neste momento, em nome de Jesus, colocando a sua vida, seu coração diante do Senhor. Deus paciente e amoroso, tantas vezes vivemos como se fôssemos Deus. Pelo teu Espírito Santo, mostra-nos que tu és o único soberano e santo. Ajuda-nos a ver a loucura da sabedoria terrena e a descobrir a alegria de conhecer Jesus Cristo, sabedoria de Deus. Nós oramos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que possamos realmente derramar a nossa vida, o nosso coração e assim, então, termos o consolo que Deus nos promete. Fique na paz, que Deus te abençoe. Não se esqueça, nosso próximo encontro é domingo, às 10 horas nós teremos a Academia Bíblica e às 19 horas o nosso culto presencial. A gente espera por você, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Em nome de Jesus, amém e amém.